Olá, eu sou Guilherme Wisnik, sou professor da FAUSP e sou também autor do livro Dentro do Nevoeiro, editado pela UBU, e que tem como tema o livro conexões, acho que importantes com o coronavírus e com a pandemia que estamos vivendo agora, que é o assunto que eu quero então comentar nessa conversa aqui com vocês. Quando todos devem se lembrar, exatos 10 anos atrás, entre março e abril de 2010, aconteceu a erupção daquele vulcão na Islândia que paralisou os voos no Atlântico Norte entre a Europa e os Estados Unidos por mais de uma semana. Houve um colapso do sistema de circulação e o sistema econômico, né, no hemisfério norte naquele momento, que trouxe prejuízos que foram avaliados na época em torno de bilhões de dólares. É uma espécie de antecâmara do que acontece agora numa escala muito maior e muito mais grave. Queria lembrar também que a experiência americana de colonização, mas não foi só na América que isso aconteceu, a gente sabe que muitos dos europeus exterminaram populações indígenas através justamente dos vírus que eles traziam, né? Como as várias gripes, a varíola e o sarampo, né? E naquele momento, essa, digamos, a baixa resistência imunológica dos povos ameríndios, né, fazia com que eles fossem mais vulneráveis aos nossos vírus, né? Portanto, os nossos vírus matavam o outro, né? Isso predominou, essa ideia, durante muito tempo, é o raciocínio do conquistador, que é o raciocínio do nós e os outros. Hoje, muitos desses vírus mais recentes, eles justamente produzidos em uma era que a gente chama de antropoceno, eles não são exatamente naturais, não é? Eles seriam zoonoses até tempos atrás, mas como os animais de corte são criados em fazendas industriais e, portanto, expostos a medicamentos, e depois misturados nos mercados com outros animais e com humanos, né, que se tornam hospedeiros, surgem doenças que são próprias do mundo do antropoceno, que se tornaram altamente infecciosas contra nós mesmos, né? A ideia de que nós hoje somos predadores de nós próprios no antropoceno, enquanto a gente extingue os recursos do planeta, a gente aumenta a temperatura da Terra e a gente cria doenças para as quais nós é que somos os vulneráveis, o alvo. O que eu acho importante perceber com essa reflexão é que caduca aquela velha ideia do nós e os outros, né, que define a dualidade quase que estrutural da relação sujeito-objeto do iluminismo e do racionalismo ocidental, né? O que está em questão em grande medida hoje, e a pandemia de coronavírus coloca isso em foco, é a inexistência desse outro, o desaparecimento daquela categoria, pois quem está sob ataque somos todos nós juntos, né? E isso pede um esforço de solidariedade e de compreensão mútua do problema, que coloca por terra, justamente, não é por acaso, os velhos e novos, reatualizados nacionalismos, as xenofobias, os racismos, que infelizmente dominam os governos nacionais em muitos países, como o nosso, aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, né? De pouco adianta hoje, diante da pandemia do coronavírus, você fechar fronteiras e fazer um raciocínio nacionalista. O problema é de escala global e só uma cooperação mundial vai poder fazer com que ele seja resolvido, né? Um teórico que, para mim, no livro Dentro do Nevoeiro é muito importante é o Ulrich Beck, que escreveu o livro Sociedade de Risco. O livro foi escrito todo após Chernobyl. O desastre radioativo nuclear de Chernobyl é de 1986, né? Depois daquilo ele escreve: Chernobyl mostrou que toda a violência que o ser humano inflige contra o mesmo ser humano não é mais contra os outros, contra negros, contra indígenas, contra mulheres, contra pobres, né? Mas sim contra todos, né? Portanto, essa moderna era do perigo, que também foi chamada de uma modernidade virulenta, é aquela para a qual
Os bloqueios físicos, os muros, as proteções não servem. Estamos todos expostos a ventanias desfavoráveis, a chuvas que podem levar a ameaça mais longe. Desse ponto de vista, o mundo dualizado da Guerra Fria, o inimigo era o capitalista, o inimigo era o comunista, não opera mais num mundo onde a ameaça pode vir de qualquer lugar e a qualquer hora, né? Ataques terroristas num mundo dividido por questões religiosas e étnicas, né? Revoltas da natureza, com tsunamis, com tufões, né? De uma natureza do antropoceno, justamente uma natureza alterada, e pandemias, né? Virais e bacteriológicas como essa. Esse é o nevoeiro que eu descrevo no meu livro, acompanhado de descrições estéticas ou de imagens muito penetrantes, como as clouds da internet, onde a gente deposita nossas informações digitais, são nuvens, né? Ou as fumaças de grandes demolições, como de ataques terroristas de grande escala, como 11 de setembro em Nova York, né? Esse mundo de fumaça é um mundo de borramento, de embaçamento da percepção, parece ser um mundo onde nós vivemos, onde não sabemos muito bem de onde vem a ameaça, essa ameaça tão difusa e fractal que hoje se coloca. A questão é que, estando dentro desse nevoeiro, que é o nevoeiro que produz fake news, que produz confusão, né? O vírus, o coronavírus, ele parece ser, por ser invisível, um enviado, um emissário do nevoeiro. Mas ele é também, pelas razões que eu expliquei agora há pouco, um agente capaz de desarticular ou de desorganizar a lógica dos obscurantismos, dos fundamentalismos, das fake news, das pós-verdades, trazendo alguma coisa muito palpável, muito concreta à tona. E essa realidade é o fato de que estamos todos nós sob ataque e temos que estar preparados e unidos juntos e não separados e não divididos em discursos dos puros contra os impuros. É isso.